Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão dessa sexta-feira foi negativa para o cenário local após os investidores conhecerem os dados do déficit público no Brasil. Isso trouxe novamente o temor fiscal e os investidores foram às vendas. O Ibovespa testou nível de suporte por volta dos 135 mil pontos, mas respeitou. Para a próxima semana, a atenção fica para o eventual rompimento dos 137.300 pontos, quando liberaria o índice para a busca da próxima região projetada por volta dos 140.700. Nos Estados Unidos foi conhecido o PCI, o principal índice de inflação que o Fed utiliza para a tomada de decisão de política monetária. Com isso, a aposta majoritária dos investidores foi para o início de corte de juros em setembro, na magnitude de 0,25%. Atualizando a análise do Ibovespa, no curto prazo, reforça a tendência neutra após uma forte puxada de alta. Nível de suporte permanece aos 135.155 pontos e resistência aos 137.300. Principal ponto de atenção permanece para o eventual rompimento deste nível, quando liberaria o ativo para a busca da sua projeção de Fibonacci, marcada aos 140.760 pontos. O upside nesse cenário seria de 2,34%. No gráfico semanal, continuamos com uma estrutura de alta para o índice. Ele não recuou abaixo dos 134.140, permanecendo com a estrutura de alta. E no momento que gravamos, no acumulado da semana, o índice recua 0,10%. Quando comparamos em escala semanal o índice Bovespa dolarizado, observamos que houve a formação de um topo, neste caso por volta dos 24.534 pontos, e uma correção é possível até os 23.689, ou seja, do preço que negocia no momento que gravamos até o suporte, tem cerca de 1,21%. A estrutura de alta também permanece se comparado desta forma, porém, na semana, recua um pouco mais, 2,38%. De qualquer forma, para a próxima semana, atenção nos 137.300 pontos. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala diária, papel que opera em tendência de alta e após a consolidação de fundo por volta dos 5,45, consolidou a formação de topo e fundo ascendente e caminha para o encerramento da sessão atual acima dos R$ 5,64. Neste cenário, próximo patamar de resistência fica marcado aos 5,90, potencial de alta de 4,28%. Do lado inferior, não podemos desconsiderar a possibilidade da formação de uma figura de reversão conhecida como ombro-cabeça-ombro. Para a consolidação deste cenário e desta figura, seria necessária a perda de suporte por volta dos 5,45, quando teremos projeção para a busca dos R$ 5,05. Porém, este cenário só seria consolidado reforçando com vocês abaixo dos 5,45. Esse é o gráfico de Petrobras em escala diária, papel que no curtíssimo prazo consolida a formação de fundo por volta dos R$ 38,80 e mantém resistência na casa dos R$ 40. Lembrando que os R$ 40 também é o seu topo histórico que foi atingido em meados de maio deste ano. A atenção fica para o eventual rompimento de resistência, quando abriria caminho para a busca do próximo patamar de resistência projetado aos R$ 42. O upside neste cenário seria de 4,69%. As ações de Vale no curto prazo consolidam formação de topo na região dos R$ 60 e favorecem a busca pelo nível de suporte mais próximo, indicado aos R$ 58,40. A atenção fica para o eventual rompimento dos R$ 60, cenário menos provável pela estrutura atual, quando possibilitaria a busca pela próxima região de topo, marcada aos 62,80. O upside neste cenário seria de 4,37%. Esse é o gráfico de Itaú em escala diária. Papel que, após perder sua linha de tendência de alta, sinaliza a possível formação de um topo duplo, figura de reversão gráfica. A atenção fica para eventual perda de suporte por volta dos R$ 36,30, quando abriria caminho para a busca do primeiro nível de suporte aos 35,5, aproximadamente 2% de downside, e abaixo disso os 34,5, com 4,81% de potencial queda. Do lado superior, resistência fica marcada aos 37,50.
Esse é o gráfico da BDR E1CO34, papel que em escala semanal opera em tendência de alta, porém sinaliza exaustão no movimento, com a consolidação de topos e fundos descendentes e também um cruzamento de média baixista. A eventual perda do nível de suporte atual por volta dos R$ 27,50 favoreceria a busca pela base da estrutura do canal de alta por volta dos R$ 26,30, tendo potencial de queda de cerca de 3,5%. No curto prazo, esse cenário de topos e fundos descendentes fica mais claro e também observamos que, assim como no semanal o papel testa suporte, também testa a média de 200 períodos no gráfico diário. Abaixo do nível de suporte como mencionado, quando olhamos para o curto prazo, próximo nível de suporte ficaria ligeiramente abaixo do que observamos no gráfico semanal e teria caminho para a busca dos 25,30, cerca de 7,78% de potencial total queda. Esse é o gráfico da BDR TXSA34 em escala semanal. Papel que, após perder sua linha de tendência de alta de longo prazo, consolida uma tendência neutra no médio prazo, tendo como níveis de suporte mais próximos R$ 183,37 e resistência na região dos R$ 197,65. Vale ressaltar que o papel já sinalizou uma estrutura de topos e fundos descendentes e se aproxima de nível de resistência. Patamar que, se respeitado, favoreceria a consolidação do terceiro topo descendente. Esse é o gráfico das BDRs de NVDC34. NVIDIA, que divulgou seu balanço na sessão anterior, o mercado tinha grande expectativa. No curto prazo, observamos que o papel perdeu o que era sua linha de tendência de alta e, na sessão de hoje, não conseguiu recuperar resistência marcada na região dos R$ 14,08. Neste cenário, favorece a continuidade do movimento de baixa até a região dos R$ 13, próximo nível de suporte, com potencial de queda em torno de 7%. Em escala semanal, observamos que a tendência de alta de longo prazo permanece, mas o papel possibilita a formação de um topo duplo, figura também de reversão baixista. Grande ponto de atenção fica então para a eventual renovação de mínima abaixo dos 13,67, quando favoreceria a busca pelo nível de suporte mencionado aos R$ 13. Esse é o gráfico da BDR Aura 33, papel que opera em tendência de alta de médio prazo e testa nível de suporte nas últimas 3 sessões por volta dos R$ 17,50. A atenção fica para a eventual perda deste nível quando liberaria o ativo para busca inicialmente dos R$ 16,70, potencial de queda em torno de 4,74%. Outro ponto a ser destacado é que, após todo esse movimento de alta que teve início em fevereiro deste ano, o papel entra com uma lateralização. A perda de suporte indicaria a reversão de tendência. Então, abaixo do primeiro apoio a ser buscado pelo papel por volta dos 16,80, poderemos ter uma reversão de tendência e um downside adicional até os 15,64 de 6,20%. Do lado superior, resistência fica marcada aos 19,63. Esse é o gráfico da BDR XPBR 31. Papel que opera em tendência neutra de médio prazo, mas com sinalização positiva no curto. Quando olhamos para este movimento, observamos que o papel já quebrou o que era sua linha de tendência de baixa e o papel sinaliza a possibilidade de um pivô de alta. Este cenário seria consolidado com o rompimento dos R$ 109,66, nível de resistência atual, e liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo, indicada por volta dos R$ 131,40. O upside potencial é de cerca de 18,5% e pode encontrar alguma resistência na sua máxima anterior, registrada aos R$ 115,51, potencial de 4% de alta. Do lado inferior, nível de apoio fica marcado aos R$ 100,86, que, se for desrespeitado, invalidaria este movimento mais positivo. Esse é o gráfico de Uzi Minas em escala diária e em escala semanal. Papel que opera em tendência de baixa no médio prazo, com a consolidação de topos e fundos descendentes, inclusive na semana atual confirmando o topo aos 6,73, tendo espaço para a busca da próxima região de fundo aos 5,67, potencial de queda em torno de 8%. Este cenário é reforçado pelo gráfico diário, quando observamos que o papel também desrespeitou o que era o seu canal de alta e também perde suporte por volta dos 6,30. Neste cenário, no curto prazo, primeiro apoio fica marcado aos 5,94 e do preço que negocia no momento em que gravamos até lá,
tem cerca de 4% de potencial queda. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de Localweb em escala semanal, papel que opera em tendência de baixa de longo prazo e sinaliza a formação de topo em sua linha de tendência de baixa por volta dos R$ 4,90. Próxima região de suporte fica marcada aos R$ 3,97 e do preço que negocia no momento em que gravamos até este nível, o papel tem potencial de queda de cerca de 13%. Essas foram as análises de hoje, eu me despeço por aqui. Uma ótima noite a todos, excelente final de semana e até a próxima.